O STJ definiu novo entendimento sobre a responsabilidade tributária do arrematante. E a questão discutida aqui era da possibilidade ou não de se transferir para o arrematante a responsabilidade tributária quando assim conste no edital. Então, se, por exemplo, no edital da asta pública de um imóvel, se houver previsão que o arrematante vai assumir os débitos de IPTU, então essa a discussão é se, nesse caso, o edital teria força suficiente para transferir essa responsabilidade tributária para o arrematante. E o STJ respondeu que não, certo? Então vamos aqui ver as normas discutidas, no caso. A principal questão aqui está no artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que existe uma reserva de lei complementar para tratar sobre normas gerais de direito tributário, entre as quais se inclui a obrigação tributária, e a responsabilidade tributária também, consequentemente. Então, o CTN, que tem status de lei complementar, ele dispõe no artigo 128 que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, certo? Então, aqui fala da possibilidade de a lei prever a responsabilidade de uma terceira pessoa quando há relação entre essa pessoa e a obrigação tributária. No caso aí, seria o IPTU, no exemplo que eu falei. O artigo 123, por outro lado, fala sobre os efeitos das convenções particulares, ou seja, ajustes entre duas pessoas, e ele dispõe, o artigo 123, que eles não são oponíveis ao físico. Então, ajustes entre duas pessoas, por exemplo, se uma pessoa está vendendo um imóvel a outra e no contrato de compra e venda diz o adquirente vai assumir todos os ônus tributários sobre esse imóvel. Nesse caso, essa convenção particular, que é constante do contrato de compra e venda, não é oponível ao físico. Então, o alienante não vai deixar de responder pelo IPTU incidente no período em que ele era proprietário do imóvel, certo? E, por sua vez, o artigo 130 dispõe que, quando há transferência de um bem, via de regra, os tributos se subrogam na pessoa do adquirente. Portanto, os tributos acompanham o bem e o adquirente vai responder pelos tributos que incidiram sobre esse bem. No entanto, o parágrafo único do artigo 130 traz uma exceção, que aí ele fala: no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Isso significa que os débitos tributários que existiam antes da alienação, via asta pública, vão ser pagos com o valor que foi depositado para pagamento do bem. Portanto, não se subroga na pessoa do adquirente, certo? É o que consta no CTN. E, por sua vez, o CPC ele dispõe que o leilão será precedido de publicação de edital que conterá a menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens leiloados. E foi essa disposição do CPC que colocou em dúvida se o CPC estaria autorizando a transferência de tributos. E, no caso, o STJ apontou que não, Primeiro porque precisaria de uma lei complementar para alterar a norma sobre obrigação tributária, porque o artigo 146 da Constituição prevê a reserva de lei complementar. Segundo, se trata de uma aquisição originária, ou seja, é uma aquisição que ela não tem nexo de causalidade com a aquisição realizada pelo antigo proprietário. A aquisição originária normalmente se dá por uso capião ou, nesse caso aqui, pela aquisição via asta pública. Então, nesses dois casos, normalmente a aquisição da propriedade se dá livre de ônus, porque não há relação entre o novo proprietário, no caso o arrematante, e o antigo proprietário. No entanto, de fato, é possível a previsão aqui no edital do leilão da transferência de outros ônus, como por exemplo de dívidas condominiais, Mas nesse caso aqui da obrigação tributária, aí o STJ disse que apenas ocorrerá
a subrogação no preço, porque é o que dispõe o CTN, que tem status de lei complementar, e, portanto, não há nenhuma outra norma que autorize essa transferência. Inclusive, é irrelevante o grau de satisfação da dívida pelo depósito do valor. Então, vamos imaginar uma situação em que o tributo que já incidiu sobre aquele bem exceda o valor da arrematação. Nesse caso, o valor da arrematação vai ser destinado à fazenda pública e o excedente será cobrado do antigo proprietário e não do novo proprietário, certo? E, portanto, como já foi mencionado, a autonomia da vontade, né, tem seus limites nesse caso, e, portanto, a previsão no edital da responsabilidade tributária sobre o bem ora adquirido, ela não terá efeitos para transferir também a responsabilidade tributária, portanto. Então, inclusive, é irrelevante se houve ou não aceitação do arrematante em relação às normas previstas no edital. Mesmo que conste no edital, mesmo que o arrematante eventualmente declare expressamente que está concordando com o edital, ainda assim ele poderá pedir para afastar a responsabilidade pelo pagamento dos tributos que incidiram sobre o bem arrematado. E um grande fundamento para isso é o de que o CTN buscou estimular as arrematações, né? Porque mesmo que tudo transcorra bem, não haja a transferência de um débito, as arrematações elas já têm uma certa insegurança jurídica, porque, por exemplo, pode sempre ser objeto de embargo de terceiro, por exemplo, e o bem ficar por um longo período sem a efetiva transferência para o arrematante. Então, isso é um risco que é inerente à aquisição pela arrematação judicial. Além disso, há uma limitação à própria verificação do bem, né? O arrematante não pode livremente inspecionar o bem. Então, a aquisição via asta pública tem seus riscos já inerentes e o risco do débito tributário implicaria até mesmo uma imprevisibilidade do efetivo custo da aquisição daquele bem. Então, o STJ apontou que o legislador procurou justamente dar um maior incentivo à aquisição de bens via asta pública. E se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Uma boa parte das pessoas que seguem o canal e que até assistem aqui recorrentemente e ainda não são inscritas, é muito importante se inscrever para ajudar aqui a difundir esse conteúdo, né? Então, prosseguindo, quanto aos precedentes, quanto aos precedentes judiciais citados, foi referido que o STF já tinha apontado, né, que as normas gerais de direito tributário de fato se submetem à reserva de lei complementar, e quanto à jurisprudência do STJ, ela era predominantemente a favor da transferência da responsabilidade tributária ao arrematante, quando assim previsto no edital. Portanto, aqui houve de fato uma mudança do entendimento do STJ, o que inclusive já era objeto de crítica pela doutrina, certo? Então, a tese fixada foi a de que, diante do disposto no artigo 130, parágrafo único do CTN, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação. E houve modulação dos efeitos, porque, como eu disse, houve uma mudança do entendimento do STJ para aplicar esse novo entendimento, portanto, impedindo essa transferência da responsabilidade para o arrematante apenas para os editais publicados após a publicação desse julgado, que aconteceu no dia 24 de outubro de 2024. Portanto, via de regra, editais publicados até 23 de outubro desse ano de 2024, esses aí ainda podem permitir a transferência da responsabilidade para o arrematante. Foi feita ainda uma ressalva de que, se em relação a esses que foram publicados até 23 de outubro, se havia alguma ação judicial ou pedido administrativo ainda pendente de apreciação, então se o arrematante eventualmente se insurgiu contra essa tributação antes mesmo da publicação do acórdão, nesse caso vai ser garantido a ele o afastamento da responsabilidade tributária. Para aqueles que não discutiram isso até 23 de outubro, portanto, a responsabilidade tributária poderá ser transferida, se assim previsto no edital. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês
e não deixem de se inscrever e clicar no botão de curtir. Até a próxima.